Então, pessoal, tô super feliz, né, com esse final de semana maravilhoso que a gente está tendo. Assim, tô feliz com o trabalho que eu faço com vocês, né, porque acho que tá, assim, nossa, um resultado tão lindo. E então hoje eu quero apresentar para vocês a Viviane, né, que ela está fazendo vai apresentar a monografia de final de formação dela. E a Viviane é uma pessoa assim que eu tenho muita admiração, eu acho ela uma pessoa muito inteligente, muito competente e uma facilitadora, porque ela já está trabalhando já há algum tempo, né, como facilitadora, apenas estava esperando a monografia, apresentar a monografia, né? Então, ela tem um percurso bem bonito dentro das questões de gênero, dentro das questões dos mitos, dos contos de fada, e uma trajetória de vida super bonita, né? E faz reflexões muito importantes, e a monografia dela, então, faz essas reflexões. E eu vou pedir, então, Vivi, que tu apresente a tua monografia, né? De uma forma breve, claro, né? Então, se tu puder fazer isso em mais ou menos 20 minutos, meia hora no máximo, para a gente poder dar um feedback e oficializar, assim, né? Porque, na realidade, a Vivi chega aqui já aprovadésima, né? Mas é assim, é um rito de passagem esse que a gente vai fazer, né? Então, após aqui essa apresentação, a Vivi, a gente não tem o título dela pronto, né? Aliás, tem outras pessoas aqui da escola que estão esperando os títulos, porque a EBF está super atrasada com os títulos, né? Mas, de qualquer forma, já oficialmente para a comunidade de biodança, ela está titulada daí, né? Então, a gente vai fazer esse rito de passagem agora, era para a gente estar fazendo, já ter feito no encontro, né? Em março, então ela esperou esse momento, e que bom que tu está aqui, Vivi, que bom que a gente chegou nesse momento, né? Então, eu vou te pedir para abrir o microfone e começar a falar do teu trabalho, apresentar ele para a gente. Bom dia a todos, todo mundo que está aí nesses 2 dias, muito legal. Eu estou bem nervosa, mas eu acho que é normal, né? Porque para mim é um momento muito importante, né? E boa parte das pessoas que estão aqui caminharam em algum momento comigo nesse percurso, né? Então eu agradeço. Então, antes de começar a apresentação de fato, eu quero convidar vocês a... Eu não sei se eu posso compartilhar, Mirtes. Eu quero convidar vocês a escutar um conto, né? Eu sou muito adepta dos contos, gosto muito de ouvir. Porque essa monografia, ela era para ser uma coisa quando... Só a capa, Mirtes. Quando eu iniciei para fazer, né? E a Mirtes me fez um desafio, que eu fiquei dando volta um bom tempo, que era contar a minha história, né? Contar o meu percurso. E esse conto, ele basicamente fala de uma boa parte, eu sinto que ele fala de uma boa parte de como eu cheguei até a biodança, né? Então eu vou ler para vocês. O Círio do Lobo, Clarissa Pinkola Estes. Se você não for para a floresta, nada acontecerá e sua vida nunca começará. Não vá para a floresta, não saia, disseram eles. Por que não? Porque não posso ir para a floresta essa noite? Ela perguntou. Na floresta, há um lobo enorme que come gente como você. Não vá para a floresta, não saia. Para que você deseja sair? Mas, naturalmente, ela saiu para a floresta. E, como esperado, ela encontrou o lobo, assim como eles a avisaram. Você vê? Já dissemos a você, gritaram. Você vai encontrar o lobo. Essa é a minha vida. Não um conto de fadas, seus idiotas, respondeu ela. Eu tenho que ir para a floresta e encontrar o lobo. Caso contrário, minha vida nunca começará. Mas o lobo que ela encontrou havia caído em uma armadilha. Teve sua perna presa em um tronco.
Socorro! Gritava o lobo. Me ajude, me ajude. E eu te darei a justa recompensa, ele falou. Porque é isso que os lobos fazem em histórias desse tipo. E como vou saber que você não vai me machucar? Perguntou ela. E ele respondeu, como vou saber que você não vai me matar e me deixar reduzida a ossos? Perguntou ela de novo. E ele disse, uma pergunta. Você terá que acreditar na minha palavra. E o lobo voltou a uivar e lamentar de dor. Só há uma pergunta que vale a pena fazer, bela donzela. Onde está a alma? O lobo, ó lobo, vou correr o risco, disse ela, vamos lá. Ela abriu a armadilha, o lobo tirou sua pata e ela embrulhou com ervas e plantas medicinais. Obrigada, doce donzela, muito obrigada, disse o lobo, dando um suspiro. Bem, agora você pode me matar. Vamos, vamos acabar com isso, pode me matar, respondeu ela. Mas não foi isso que o lobo fez. Em vez disso, o lobo esticou a pata e a apoiou no braço. Eu sou um lobo de outra época e lugar, ele disse. E tirando um cílio de seu olho, ele a entregou a ela, dizendo, use-o e tente ser sábia. A partir de agora, você saberá quem é bom e quem não é tanto. Olhe através dos meus olhos e você verá tudo claramente. Por me deixar viver, eu lhe ofereço para viver como você nunca viveu em sua vida. Lembre-se de que só há uma pergunta que vale a pena fazer, bela donzela. Onde está a alma? Então a donzela voltou para a aldeia, feliz por estar viva. E dessa vez, quando lhe disseram, fique aqui e case-se comigo, ou faça o que eu digo, ou diga o que eu quero que você diga, mas deixe tudo em segredo. Como no dia em que você chegou, a donzela tirou o cílio do lobo e olhou através dele, e viu os motivos como nunca os tinha visto antes. Na hora em que o açougueiro pesou a carne, e ela olhou pelo cílio do lobo, viu que seu polegar também estava pesado. E ela olhou para a pretendente que disse, eu sou aquele que combina com você, e viu que não combinava com ela. E dessa maneira e de muitas outras ela se salvou, não de todas, mas de muitos infortúnios. Mas além disso, com esta nova visão, ela só viu o astuto e o cruel. Ela não só viu o astuto e o cruel, desculpem, mas seu coração tornou-se imensamente grande. Enquanto ela olhava para as pessoas e calibrava as graças ao presente que o lobo havia lhe dado, porque ela havia salvado a sua vida. E ela viu aqueles que eram realmente bons e se aproximou deles. Encontrou seus companheiros e permaneceu ao lado deles todos os dias de sua vida. Ela percebeu os corajosos e se aproximou deles. Capturou os fiéis e se juntou a eles. Viu a perplexidade por trás da raiva e apressou-se em dissipá-la. Viu o amor nos olhos dos tímidos e se inclinou para eles. Viu o sofrimento nos inquietos e cortejou suas risadas. Viu necessidade no homem sem palavras e falou com ele. Viu a fé nas profundezas da mulher que afirmava não ter e a conectou novamente. Ela viu todas as coisas com os cílios de lobo. Todas as coisas verdadeiras e todas as coisas falsas. Todas as coisas que iam contra a vida e todas as coisas que iam a favor da vida. Todas as coisas que só podiam ser vistas através dos olhos daquele que pesa o coração com o coração, e não só com a mente. Assim descobriu que o que eles dizem é verdade, que o lobo é a mais sábia das criaturas. Se você prestar atenção quando o lobo uivar, sempre faz a pergunta mais importante. Não onde está a comida mais próxima, a luta mais próxima ou a dança mais próxima, mas a pergunta mais importante para ver por dentro e por trás, para pesar o valor de tudo que vive. Onde está a alma? Onde está a alma? Vá para a floresta, vá imediatamente. Se você não for para a floresta, nada acontecerá e sua vida nunca começará. Vá para a floresta, vá imediatamente. Vá agora, vá imediatamente. Esse é um conto que eu gosto muito, da Clarissa.
que fala um pouquinho de como que eu cheguei à biodança, né? Então, o meu trabalho, ele basicamente é mais a minha história, né? E que eu não vou contar todas elas para vocês, mas eu vou trazer uma reflexão com vocês de como que eu chego à biodança, né? Eu tinha muitos medos, né? E tinha muitas questões, o mundo para mim era muito cinza e eu chego na biodança dessa forma, né? Então, o meu trabalho se chama Viver para Contar, Biodança Viver para Contar, né? Com orientação da Mirtes. E eu tenho uma pergunta que eu encontrei numa escadaria em Ribadesella, né? No caminho de Santiago, que diz: como seria a vida se não tivéssemos coragem de experimentar algo novo? Né? A biodança foi esse algo novo na minha vida. Então, a floresta e o lobo, eu considero muito como a biodança, né? Que me deu a possibilidade de ser uma outra Viviane. Vamos passar, Mirtes? A apresentação. De novo, isso. Pode ir clicando mais 2 vezes. Isso. Viver para contar. Então, essa monografia é uma parte da minha história de vida, de como que eu chego na biodança e o que acontece nesse período. Então, eu faço biodança há mais ou menos uns 11 anos. E eu gosto muito do livro da biografia do Gabo, né? Do Gabriel Garcia Marques, que ele diz, né, que a vida não é o que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la, né? Então, contar uma parte escrever sobre a minha vida me fez rever uma memória muito mais afetiva do que uma memória datada, né? De como que eu chego na biodança e quem era a Viviane que chegou na biodança. E quem foi a Viviane que se construiu nesse processo de formação, de grupo e depois de formação, e quem eu sou agora, né? Porque eu demorei quase 3 anos para escrever essa monografia. E quando me perguntavam sobre o que é o tema, eu não sei sobre o que é o tema, né? E em fevereiro desse ano, quando eu terminei ela, a Ana, a gente viajou no carnaval e a Ana me perguntou, mas sobre o que é o tema, Vivi? Daí eu olhei para ela e disse, sobre a minha vida. E daí eu me dei conta por que eu estava demorando tanto para escrever essa monografia. Vamos passar, Mir? Então, eu chego na biodança de um jeito e eu aprendo na biodança, eu chego na biodança muito machucada, acho que essa é a palavra, e muito domesticada, né? E que é uma palavra que a Clarissa usa muito, né? Domesticada por toda a criação, por toda a educação, por toda uma sociedade e uma cultura, né? E eu descubro na biodança uma possibilidade de viver a partir de outras referências, que não referências que eu vinha aprendendo e que o mundo vinha me assinalando, né? Então, a biodança, para mim, ele é um conceito aberto, né? É um conceito essencialmente vivo. O que é biodança, a gente às vezes não consegue explicar o que é biodança, porque a gente só descobre o que é biodança experienciando a biodança, né? E eu só consegui começar a perceber a diferença que a biodança fazia na minha vida quando eu compreendi, e foi racionalmente que eu compreendi, porque eu acho que eu tinha uma resistência muito de viver, de sentir a partir de outro, de sentir a partir do corpo, né? E então tudo era muito mental, era um mundo muito racional, né? E eu só compreendi quando eu percebi o que é o princípio biocêntrico, que para mim fez uma diferença muito grande, né? E que ele é ancorado na vida como centro, né? E a partir disso eu comecei a entender que eu poderia
ampliar a minha forma de viver. Eu poderia viver de outras formas, experienciar outras relações de outros jeitos e ser uma outra pessoa sendo eu mesmo, né? E eu gostaria de trazer o conceito para vocês porque é algo bem importante para mim, que é o princípio biocêntrico. Ele estabelece o respeito pela vida como centro e ponto de partida de disciplinas e comportamentos humanos. Restabelece a noção de sacralidade da vida. É inspirado pela intuição de um universo organizado em função da vida e consiste em uma proposta de reformulação de novos valores culturais. E toma como referencial o respeito pela vida. A biodança como uma prática, ela nos dá a ferramenta que a gente possa ultrapassar e questionar a nós mesmos e o meio que a gente vive, né? Só que não é um processo fácil, né? A gente vive uma sociedade que é baseada no nosso esgotamento e no esgotamento das relações, né? Uma cultura que está muito centrada nos protocolos e a gente tem que dar conta disso o tempo inteiro, né? E eu chamo isso, a gente se domestica para dar conta disso e ser aceito e formar um papel ou uma imagem, né? O tempo inteiro. E desempenhar, ter um desempenho, né? Como vai dizer o Han da sociedade do desempenho, né? A gente vive esse protocolo, essa necessidade, né? E escrevendo e vivendo os últimos anos de biodança, eu percebi, eu sinto isso com meu coração, né? Que a biodança é disruptiva. Ela nos propõe romper e alterar a forma com que a gente vive, como a sociedade se estabelece. Porque ela propõe uma visão de que a vida está no centro e a gente pode viver a partir disso. Eu acredito nisso. E daí eu entendo que a biodança ela é disruptiva, né? E é disruptiva, e eu achei isso nas leituras de Rolando, quando ele vai dizer que a biodança é uma ampla transgressão dos valores culturais contemporâneos. A gente vive numa sociedade antivida, numa cultura antivida. E a biodança coloca a vida no centro. Das imposições de alienação da sociedade de consumo e de ideologias totalitárias. Cada vez mais a gente vê a volta dessas ideologias, né? Disruptiva, pois propõe restaurar no humano o vínculo original com a espécie, com a totalidade biológica e com o universo como totalidade cósmica. Então, eu afirmo na minha monografia que a biodança ela é disruptiva. A gente pode viver essa disrupção. A gente não vai viver o tempo inteiro, mas a gente pode viver isso em frações, em relações, a gente pode construir outras relações. Pode passar, Mirtz. Agora vai apertando. E daí é um convite à biodança. Só isso. Há um processo de autocriação existencial. Quando eu entrei para a formação, num intuito de me autoconhecer. Eu quero aprofundar, né? Eu quero me conhecer mais. Eu vejo e entendo que isso é super importante, né? E é necessário. Mas a gente também tem que se entrar na floresta e ajudar o lobo, que é se reinventar ou se autocriar existencialmente, como a biodança vai nos dizer, né? Se conhecer é fundamental, é muito importante, mas a gente tem que se propor a se reinventar. E esse se reinventar, eu ficava me questionando, mas eu não vou mais ser quem eu sou? Como que funciona isso, né? E em biodança a gente vai ter como tema central a identidade, né? Que vai ser a integração dela, né? Tem como objetivo a integração da identidade e a expressão dessa identidade. E a identidade em biodança para Rolando é a capacidade que a gente tem de experimentar a gente mesmo de diversas formas, principalmente vivencial e corporalmente, sentindo, né? Não a partir da cabeça somente, mas integrando tudo isso, né?
ela é a nossa essência, essa identidade. Esse termo que ele usa, que eu acho muito interessante, que é a capacidade de experimentar-se a si mesmo como entidade única e como centro de percepção do mundo, a partir de uma iniludível e comovedora vivência corporal. Ou seja, a nossa essência não nos engana. A nossa natureza selvagem, ela não nos engana, né? Ela se manifesta de uma forma muito clara e concreta, que é o corpo, né? Acho que ontem os trabalhos que trouxeram o movimento, né? A dança, o quanto a dança é importante nesse processo. A identidade é a nossa essência e o centro a partir do qual eu sinto o mundo e me diferencio dele e, ao mesmo tempo, consciência e vivência de ser, né? É esse espaço, né, que é corporal, que a gente pode se experimentar, né? E a essência vai estar lá. Mas a gente pode experimentar fazer diferente em diversas fases e formas. Pode passar, Mir. Então, segundo Rolando Toro, existem 2 pontos importantes sobre identidade. Um é que ela é relacional, no qual afirma que a identidade se faz aberta somente através do outro, né? Isso significa que a identidade, a vivência de si, ela se molda a partir da convivência do outro, com o outro, né? E por isso que a gente tem um grande poder da biodança, que nesse momento a gente está reinventando ele, né? Que é o grupo, né? Essa convivência dos grupos de biodança tornou a minha vida e a minha existência muito diferente, né? Porque é uma convivência que tem a capacidade de gerar vínculo afetivo a partir de uma segurança que talvez eu não tenha experienciado até chegar na biodança, né? Eu vou me emocionar algumas vezes. Então, a gente cria no grupo uma capacidade de gerar vínculos que nos nutrem de uma forma que faz a gente se reinventar e se rever, né? Pode passar mais um pouquinho, Mirtz, e mais umas fotos. E daí a gente vai nessa geração de vínculos, isso vai nos proporcionar a integração, volta um pouquinho, a integração e o fortalecimento de quem nós somos, né? Nesse reconhecimento de um grupo que está ali nutrido pelo afeto, né? Pelo afeto semanal, pelo movimento da sua essência, sua manifestação, né? Pode passar. E um segundo ponto que o Rolando traz, que a identidade tem uma essência invariável, ao mesmo tempo está sendo transformada constantemente, né? Bom, eu venho mudando, porém continuando sendo eu mesma, né? Ou seja, Viviane lá, Índia, com aquele cabelo, essa foto para mim é uma foto que eu não gostava, né? Toda de vermelhinho, com cabelinho, e que eu olho que hoje faz muito sentido para mim, né? Porque traz a minha ancestralidade, né? A identidade ela é sempre única e ao mesmo tempo muda em aspecto com o tempo, né? Eu, nesse percurso de biodança, me transformei muitas vezes. Foram várias Vivianes, né? A Viviane que que chegou na biodança, a Viviane que decidiu entrar na formação, a Viviane que terminou a formação e que começou a facilitar. Essa é a Viviane que eu não imaginei que um dia fosse acontecer. E hoje, 3 anos depois, construindo essa monografia, eu percebo que eu já sou outra pessoa de quem escreveu a monografia, né? Mas eu continuo espontânea, eu continuo querendo viver a partir do afeto, querendo viver a partir da vida como centro, ou seja, eu fui transformada pela biodança.
Então, eu queria trazer, porque agora eu estou vivendo um outro momento também, né? Que o que me chama muito a atenção nos últimos meses que eu terminei a monografia é que a identidade ela é, antes de tudo, corpórea. Dançar é a permissão de deixar o corpo falar. O ato da vivência proporciona um encontro com a própria dança, né? Ao final da formação que eu percebi que todo esse percurso que eu fiz foi para descobrir a dança, a minha própria dança, e de que forma eu ia dançar no mundo, né? E eu estou muito feliz de ter entrado na floresta e ter encontrado o lobo, né? E ter ajudado o lobo e ele ter me dado não auxílio, mas talvez a persistência de ficar na biodança, porque foi um processo bem difícil. E aqui tem duas pessoas que sabem desse processo, que é o Marco, que está na banca, e o Vilmar, né? O Vilmar muitas vezes me ajudou a permanecer no grupo, né? Eu chegava e dizia, se eles não atenderem a porta, eu vou embora. E estava lá o Vilmar de prontidão, bem-vinda, né? Então, ele fez muita diferença nesse processo. Quero agradecer. E essa identidade, pode passar, Mirtz, da gente descobrir a própria dança, né? Me levou para uma Viviane facilitadora e que viveu uma experiência muito legal, que foi o meu estágio supervisionado, que foi a Nilza que me supervisionou. Tenho muita gratidão pela Nilza, né? Ela foi muito parceira, que foi numa ocupação de mulheres, do movimento de um coletivo de mulheres, né, chamado Olga Benário, né, a ocupação de mulheres Mirabal, e eu fiquei de janeiro de 2017 a setembro de 2017 fazendo biodança com as mulheres, né, e nesse ano foi um ano que eu vivi situações muito complicadas e que espelhavam e que eram muito conectadas com o que as mulheres viviam, né? E que me deu muita força para passar por isso também, né? Então, a experiência na Mirabal foi um presente, mais um presente que a biodança me deu, né? Que foi essa possibilidade. E era uma... Eu não sabia nem por onde começar, e foi tudo acontecendo de uma forma tão fluida que eu só tenho a agradecer. Mas a proposta inicial era que a gente pudesse fortalecer a expressão da identidade das acolhidas, mulheres que eram acolhidas. A Mirabal foi uma ocupação, ela acolhia mulheres vítimas de violência, né, doméstica, e tinha toda uma rede de apoio para essas mulheres. Então, eu trabalhei basicamente com as mulheres acolhidas e com algumas apoiadoras, né? E no início eu percebia que eu queria passar a biodança para elas, mas eu me dei conta que o objetivo era justamente que a biodança se propõe, né? Fortalecer a identidade delas, né? Então, eu me inseri na Mirabal a partir, desde o início da ocupação. A ocupação aconteceu no dia 25 Vivi, de a gente vai ter que ir encerrando, tá? Tá, ok. A ocupação aconteceu final de novembro e eu trabalhei com elas durante alguns meses, quinzenalmente, tá? Então, só algumas falas dela, tu pode passar, Mirtz? Pode. Isso, mais um pouquinho. Então, o retorno delas foi super legal, né? E em alguns momentos eu achava que não estava fazendo efeito, né? Ao final, por exemplo, a participante, ela que iniciou, ela estava na casa desde o início, ela me disse que ela começou a perceber que as pessoas e se relacionar de uma forma diferente. E uma fala que me chamou muita atenção, que era uma fala minha, que eu tinha no início que eu fiz biodança, que eu voltei a ver o céu azul. Então, parece muito simples, mas é uma diferença muito grande quando a gente está numa situação de acolhimento, principalmente institucional. Vamos passar, Mirtz? Mais um.
Então, antes de terminar, eu queria compartilhar, porque o tema ia ser né? Eu ia trabalhar a questão do feminino. E depois eu mudei o tema. Antes de mudar o tema, eu já tinha pedido para algumas colegas, né, da biodança escreverem cartas sobre o seu processo, né? Colegas de formação. E eu recebi, e eu não tinha como não trazer isso, 7 cartas, né? E eu, lendo as cartas depois, né, principalmente, eu vi como os processos são importantes e semelhantes de autocriação, né? Então, assim, a gente se reinventa a partir da biodança, né? E foi muito legal, porque eu percebi que todas estávamos vivendo os mesmos, cada um seu processo de travessia, cada um se reinventando de uma forma, né? Então, a importância disso. Vamos passar o último slide. Então, eu queria trazer algumas falas, né? Que as mulheres, as colegas de biodança me presentearam, né? O quanto a biodança abriu a possibilidade de uma consciência corporal, se descobriu a possibilidade de dançar, né? E que não existe certo e errado, ou seja, eu posso fazer a minha própria dança, né? Como os processos que eu vivi foram importantes para quem eu sou hoje, né? A biodança consegue juntar tudo isso e que você olhe para isso e pense, bom, agora eu posso fazer diferente, né? Vamos passar mais um, Mirtes. E aqui tem outros relatos das cartas que são divinos, lindos. Vamos passar mais um. Então, eu queria trazer isso, assim, que para mim o processo de autocriar-se a partir de uma conexão da força da vida, né? Que, ou seja, essa vida como centro, essa compreensão faz com que a gente reveja e respeite a história, o corpo, se faça uma autoescuta e isso vai reverberando para as formas como a gente se relaciona, né? E, então, eu queria... Vamos passar, Mirtz, agora. Eu queria... mais uma, já que eu não tenho muito tempo. Eu queria trazer uma reflexão, que é uma pergunta que tem no livro do Rolando, né? Que nesse momento que a gente está vivendo, né? Como mudar o mundo sem mudar a nós mesmos? Né? Que eu acho que é, nesse momento, uma pergunta, um questionamento fundamental, né? E que o Rolando nos deixa tantas perguntas, né? E nos deixa uma ferramenta que é de uma riqueza imensurável. Então é isso, eu agradeço de coração. Obrigada, Vivi. Então, agora eu gostaria de passar para o Marco e depois para a Nilza, né, para eles te darem um breve feedback, tá? Vou pedir para os colegas que sejam breve, porque a gente já estourou o tempo, né? Mas só para que a gente possa ritualizar e tu receber esse feedback assim mais pessoalmente também, né? Assim, junto com o grupo inteiro. Então, Marquinho, tu poderia abrir o microfone? Já abri. Então, Viviane, o que eu posso dizer? Para mim, é um orgulho muito grande e eu, como sempre te disse, assim, eu me sinto muito honrado pela tua presença, porque eu te conheci de um jeito e hoje eu te vejo de outro jeito completamente diferente. Tu relatando na tua monografia, tua história, tá? Como eu te digo, assim, é um privilégio para poucas pessoas poderem ter essa dimensão e vivenciar junto contigo toda a tua trajetória. E é um exemplo assim a ser seguido por muita gente. E acredito assim que a tua história assim faz diferença, porque ela fez para ti e consequentemente também vai fazer por outros. Então, tudo que eu posso te dizer assim, é que eu tenho muito orgulho de ver
quem tu te tornou, toda a tua luta, toda a tua garra. E eu te digo de coração que eu te amo muito, muito, muito. E meus parabéns, meu amor. Eu acho que tu conseguisse conquistar assim com muito mérito, porque isso realmente foi mérito teu. Uma das coisas que eu sempre digo, um terapeuta, ele aponta um caminho, mas é um indivíduo que caminha por ele. E todo esse mérito que tu tens, ele é teu, porque tu enfrentasse o teu medo da biodança. Principalmente quando tu me dizia, Marco, eu tô lá só porque tu mandou, mas era o teu desafio. Tinha mais a ver contigo do que propriamente comigo. Então, tudo que tu conquistaste, tudo que tu fez, foi única e exclusivamente por mérito teu. E isso não tem preço. Então, de coração, meus parabéns, meu amor. Obrigada, Marco. Obrigada mesmo por tudo. Oi, Vivi. Oi. Querida Vivi, eu me emocionei tanto, tanto, tanto que me lembrei de nós lá no Miraval. E daí tinha até cachorro na roda de biodança, né? Então, eu fiquei muito, muito emocionada com toda a história que tu relata agora, né? E eu te conheci dentro da biodança, não te conheci fora da biodança. E para mim ficou que você é uma mulher muito corajosa, principalmente por aquele trabalho que tu fizeste lá com as mulheres do Birabal. Porque eu me emocionava muito e por vezes eu tinha até medo do que podia acontecer, sabe? Mas também tenho assim, um quê de coragem, né? Porque eu sentia que eu estava te segurando pela mão, assim como a gente faz com um filho, sabe? Então a mãe nunca pode ter medo, né? Ela vai igual. Então eu tava lá, né? Não funcionava o som, tinha o cachorro, tinha, não sei, tinha umas histórias horríveis, né? Meu Deus. E daí, eu disse, não, mas eu tô aqui junto com ela, porque ela é uma mulher muito corajosa, porque tu age com o coração. Não tem outro jeito. E a biodança faz a gente descobrir isso com o passar do tempo. A gente entra de um jeito, a gente sai do outro e vai continuar se transformando, sabe? Eu fico muito, muito emocionada e agradecida também por ter tido essa oportunidade de ficar junto contigo num lugar tão diverso e tão reflexo da nossa sociedade agora, né? Eu fiquei sabendo da história do Mirabal, eu fiquei muito chocada quando eu soube da história do nome, né? E pela tua coragem, eu te agradeço por ter me convidado, por por ter ficado junto contigo, mesmo às vezes com medo, né? Eu ficava lá, vamos, 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 vamos. E assim, tu é um exemplo. Elas se espelhavam, sabe? É muito lindo ver aquela dança, o que tu fazia com elas. Te agradeço muito. Obrigada, querida. Seja feliz, você é uma excelente facilitadora. Obrigada, Nilza, por tudo. Obrigada. Bom, então fica para mim o último feedback, né, Vivi? E assim, nossa, um super orgulho da tua caminhada, né? Uma super honra te conhecer, né? Fazer parte desse percurso. Eu acho que tu é uma contadora de histórias, além de dançarina. É uma dançarina contadora de histórias, né? E eu acho que o cantador de histórias ele vem para o mundo para almar o mundo, né? Para lembrar que o mundo tem alma. O mundo tem alma, cada um de nós tem alma, e a gente tem uma estrada, e a grande floresta somos nós mesmos, né? E entrar e conhecer o lobo, né? É conhecer a irreverência, né? E de não se adaptar a uma sociedade de morte, né? E eu sinto que tu sabe disso, tá? E esse é teu fio condutor, é o fio de Ariadne para tu ser facilitadora, né? Porque tu sabe disso. E não é um saber intelectual, é um saber vivido. Viveu, mas também tem um valor que é um valor intelectual, porque tu viveu, estudou e buscou entender o que tu viveu. Então tu
tu é lá que sabe. Ok? Então, vai em frente, minha amiga. A partir desse momento, tu é uma facilitadora de biodança. Obrigada, amiga. Então, muito. Eu vou abrir um pouquinho, eu vou pedir para a gente abrir os fones, né, para dar uma salva de palmas para